formação e conservação de espiritualidades adolescentes. Essa aqui é muito importante. Eu não estou falando contra essa fase maravilhosa que todos passamos, que é a adolescência. Estou falando que a adolescência, como todos sabem, é uma fase de transição, de maturação do pensamento, da infância, daquela inocência, para a idade adulta, para a idade dos conceitos formados, para a idade da vida embasada. A adolescência é essa transição. O que o movimento pós-moderno tem feito, baseado nessa busca aqui, de dar espetáculo para as pessoas, de fazê-las se sentir bem? As espiritualidades, isto é, o interior espiritual das pessoas, tem sido formados por uma ênfase adolescente, por uma temática de transição em adolescente. Então tudo tem que ser um pouco mais superficial, né? A gente não pode ensinar doutrina para um adolescente. Teologia, então, nem pensar. Eles não gostam, eles gostam do Free Fire, né, gurizada? Então, a gente não pode fazer um culto como a gente faz para o irmão ali, o irmão Heitor. Tem que ser um culto atrativo. E a gente não pode simplesmente cantar um hino que tenha mais de 3 frases diferentes, eles não vão decorar. Eles gostam é dos youtubers. Então quem sabe ouvir um youtuber? Nada contra os youtubers, tem gente que é legal no youtuber, eu gosto de alguns. Mas a gente procurando atingir essas pessoas, tem trazido isso para o púlpito da igreja, e tem uma igreja inteira sendo formada por espiritualidades que não são incentivadas à maturidade. Eu vi uma filhinha de um amigo meu cantando Lindo És, aquela música, lindo, lindo. Eu achei muito bonito. Uma criancinha de 2 anos, lindo, lindo, lindo És, glória, glória te dou, Jesus, Jesus. A outra estrofe foi, lindo, lindo, lindo És, tá, glória, glória, glória. Daí o vídeo foi andando, ela cantou o quê? Lindo, lindo. Cara, é muito bonito, achei, nossa, emocionante para uma criança de 3 anos. Você pregar e moldar a música de uma igreja inteira por uma letra, por uma temática tão reducionista assim. Irmão, eu posso cantar mais para Jesus do que só dizer que ele é lindo por 10 minutos. Eu tenho mais coisa no meu coração para dizer do que isso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Repete. Minha mãe foi nesse dia numa igreja que eu estava tocando, e tu também? Ela contou que as pessoas repetiram, deixa queimar, deixa queimar. Isso ele falou 48 vezes. Ela falou, filho, eu falei, só 48, mãe? Eu acho que foi mais. Não, é que depois da 48ª eu perdi as contas. A gente tem reduzido a espiritualidade de uma igreja inteira a uma coisa superficial. Essa espiritualidade adolescente, no sentido de que não tem maturidade, não tem conteúdo sólido, e sim é um raso. Tem atingido a igreja inteira por causa disso. Fala, irmão. Eu só queria dizer que isso... Eu estava falando sobre os hinos que são superficiais, né? Porque eles têm muito... Por exemplo, o antropocentrismo, porque eu estou mais para fazer esse comentário, que no Salmo 23, né, Davi ele está orando para Deus acalmar ele, né? Fazer verdes pastos, das tranquilas, né? Que ainda que eu passe pelo vale da morte, não temerei algo, que tu estás comigo, engrandecendo a Deus. Isso. E esse fato de hinos que engrandecem o homem e que nos fazem nos sentir bem, nunca teria acontecido se nós conhecêssemos a palavra e se nós lêssemos. Se estiver triste, ore. Se estiver feliz, cante cantigas. Porque não seria induzido a cantar quando está triste, mas sim orar. Orar para pedir para Deus a alegria que vem dele. E daí os cânticos vão ser deixados para quando estivermos felizes. A gente levar o nosso louvor, levar a nossa alegria. Esse é o maior erro. Porque nós não conhecemos a palavra de Deus, nós estamos afundando. Verdade. A igreja está perdendo toda a essência por causa disso.
se nós lêssemos, se nós praticarmos só esse versículo, quanta coisa a gente podia consertar hoje em dia. Boa lembrança. Mas lembrando também que o Salmo também tem hino de consolação, né? Claro. O Salmo 42 que eu falei, por que te abates? É um hino de consolação. Só que, como tu falou, aponta para Deus. Vamos pro próximo. Aqui bate bastante na gente, irmão. Nós, assembleianos, eu tenho 38 anos de Assembleia de Deus e não pretendo sair. Mas bate bastante. Redução da música cristã a ênfases pastorais centradas na pessoa. O irmão Heitor falou sobre isso ontem, né? Essas músicas aqui parece que são uma pregação, né? Legal. Tem lugar para isso no culto? Pode ter. Só que quando tu reduz a música de um movimento a isso, tá tendo um problema sério. Tu tá reduzindo, tu tá pegando uma coisa que é ampla, que tem que louvar a Deus, tem que engrandecer, tem que revelar a Deus, tem que ensinar a doutrina, tem que confortar, apontando para Deus, que tem que te fazer, tô falando do louvor, né? Tem que te fazer se prostrar, tem que te humilhar, tem que te convencer do teu pecado. O louvor pode fazer tudo isso, a gente vê isso nos Salmos. Tem que te convencer da tua finitude e da grandiosidade de Deus. Tudo isso é perdido porque as músicas todas, ou a maior parte, são voltadas para a pessoa com uma ênfase pastoral. Aqui você precisa fazer tal coisa, que você vai, não sei o que lá, sair desse estado que você está. Eu estava triste, agora eu estou legal, você precisa também fazer o mesmo que eu fiz. Transforma tudo que é música em pregação, em algumas são pregações de autoajuda, bem pouco bíblicas. Está reduzindo ao louvor a uma coisa que ele não é. Louvor nunca foi isso na história da igreja. Louvor não era isso no Novo Testamento. Louvor não era isso no Antigo Testamento. Louvor só virou isso por causa da pós-modernidade. Que o outro, o coração do outro é tão importante que a gente pode cantar um momento de louvor inteiro pensando no coração do outro. Redução. E o último ponto. Culto como liturgia recreativa. Isso aqui a gente já falou, né? Daqui a pouco as pessoas estão indo para a igreja só porque é legal ir para a igreja. E no culto que não é legal a gente não vai. Vai ter o culto de oração, o culto dos jovens, que vai ter uma festinha lá, e o congresso do círculo de oração. Qual é que eu vou essa semana? Vou no culto dos jovens, que é legal, né? Culto de oração. Não, deixa para os irmãos ali mais de idade. Tem mais experiência com Deus, eles oram mais que eu, não consigo orar muito tempo. A gente acaba indo para a igreja porque é legal. O culto que a gente mais gosta é o culto que a gente vai. Isso não atinge só os jovens, atinge a gente mesmo. Porque o culto acabou virando material de consumo também. Estava falando com quem isso? Contigo, né, Douglas? As pessoas consomem hoje cultos. Né? Tu congrega na tua igreja, mas hoje a igreja do fulano vai ter o show de stand-up comedy com o pastor fulano de tal, que é pastor e também piadista. Hoje, então, tu não vai na tua igreja e tu vai lá consumir aquele conteúdo de piadas que é legal porque tu quer rir, né? A gente consome culto hoje em dia. Culto virou material de consumo. Liturgia recreativa. Vamos adiante, estou quase terminando, irmãos. A cultura mercadológica e a primazia da estética. Estética é o artístico, né? Visual, artístico, música, artes. Mercado, já falamos sobre ele. Olha a frase do homem lá. O que pensa que acontece com você, que na verdade é um fenômeno? Você é um sucesso por onde quer que vá pelo mundo e muitos artistas queriam vender como você vende. Isso é o resultado da nossa cultura musical cristã, que ela é movida, ela é gerada hoje em dia. O que mantém essa máquina andando é o mercado. É o mercado. E aqui nós temos as possíveis consequências disso. A música da igreja acaba sendo criada de maneira autônoma ao ambiente da igreja, formando identidades comunitárias fluidas. O que é isso? A gente vê muito em igreja emergente. Estou vendo na Assembleia de Deus já isso. O que era a Assembleia de Deus musicalmente na década de 80?
Era a igreja do cântico congregacional, das orquestras, das bandas, né? Depois, na década de 90, teve a questão do louvor e adoração, entrando também, cântico congregacional, que foi uma bênção, porque a igreja tinha perdido um pouco essa congregacionalidade. Entrou no ano 2000, já mais pós-moderno, hoje nós estamos já em 2019. O que a gente canta hoje, irmão? A gente canta o que o mercado nos vende. Se a artista famosinha lançar uma música falando sobre fogo, 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 e vender, a gente vai cantar a música do fogo, 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 fogo. Agora, se no ano que vem a artista famosinha não falar sobre fogo, falar sobre amor, 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 a gente vai cantar só amor. A nossa identidade comunitária, a marca da nossa música não é mais construída, gerada e mantida. Eu achei que estava com a minha Bíblia aqui, está ali. Pelo que a Bíblia nos diz, pela nossa experiência com Deus, mas sim pelo que o mercado nos dita. Você quer ver um exemplo disso aqui? Ó? Na década passada começou aquele negócio de hino, falando muito de cachoeira de poder, fogo. Tudo que é cantora pentecostal, e eu trabalho com produção musical há 20 anos, tudo que é CD tinha uma música que falava de fogo, de cachoeira de poder, de alguma coisa. Por quê? A Cassiane vendeu e deu certo. A igreja comprou a ideia. Então eu tenho que ir lá cantar no domingo e cantar uma coisa que toque a igreja, porque eles vão gostar, eles gostam da música da Cassiane. Eu, inclusive, cometi o pecado uma vez de compor uma música assim para uma cantora, que ela não tinha uma música boa, nesse sentido mercadológico, e ela queria que o CD fizesse. Não, irmã, isso faz muito tempo, tá, irmão? Já me converti. Não, irmã, eu vou compor uma música para a senhora nesse estilo da Cassiane. Eu pensei, o que ele está falando aqui? Ah, passar por cima das águas. Então eu fiz uma frase lá que tinha águas, e a pessoa passando por cima das águas. O que está faltando aqui? Ah, negócio de fogo, poder, que vendeu lá, Cassiane e Lauriette cantam. Vou botar um coro falando sobre isso. Vocês acham que os compositores aí fazem muito diferente do que isso? Eles pensam, principalmente os menores, né? O mercado precisa girar, mas ao mesmo tempo que ele precisa girar, ele precisa manter o que a gente chama de marca de pertença, aquele negócio que é a marca que diz, ó, isso aqui é o que tocou o povo, então isso aqui continua. A gente só vai dar uma nova cara para ela. Isso aqui é um dos problemas de uma música que é cantada aqui dentro, mas que o que gera essa música não é o que está aqui dentro, a nossa experiência com Deus como comunidade, mas é o que está lá fora no mercado. Ok? Segundo, esse aqui é o problemão. Enfraquecimento das expressões intergeracionais no cultuar cristão. As músicas hoje, como elas seguem a lógica do mercado, elas são construídas, compostas e vendidas de acordo com as ênfases de cada geração. Então tem música para criança, a Cristina Mel para baixinhos. Tem música para adolescente, se for mais louquinho, Priscila Alcântara. Se for meia boca, a Isadora Pompeu. Se for meio crentinho, vai pegar algum adventista, porque no nosso meio não tem um. Mas música para pentecostais, aí tem Damares, tem Lauriette, tem Cassiane. Música para os vovô, daí vai ter a música dos vovô. O mercado divide em nichos mercadológicos. Existe um tipo de música para cada tipo de gosto. Isso é pós-modernidade. O que é bom para mim é bom para mim. É o meu gosto, a minha verdade. Relativismo. Beleza, mas o que acontece quando a gente traz isso para a igreja? Para o grupo de louvor. Quem é que o grupo de louvor vai agradar quando ele cantar? Agradar no sentido de... Não no sentido de... que eu falei mal antes. Mas quem é que o grupo de louvor vai incluir no louvor? O vovô? O adolescente? O irmão ali? Eu? Cara, vai ter daí as compartimentalizações na igreja. Hoje a gente vê a igreja de surfista que só toca música de surfista. A gente vê a igreja de vovô que só toca música de vovô.
A gente vê uma igreja emergente que só toca as músicas modinha. E a gente vê igrejas como a nossa, que eu faço parte, então eu tenho propriedade de falar tanto bem quanto mal dela, que daí divide. No culto jovem você vai cantar uma música que agrada os jovens, mas esse tipo de música não dá para cantar com a igreja. E nessa congregação ali, é uma congregação mais longe do centro, então daí lá pode cantar uma música mais antiguinha. Essa congregação aqui é do centro, então bota umas mais moderninhas. As coisas são divididas de acordo com o nicho de mercado. Agora eu te pergunto, a música que você, como ministro de louvor, canta na igreja, é uma música cristã? Nesse sentido? Olha o teste. A tua música é cristã se você conseguir tal fenômeno. Que o adolescente cante junto com o pai dele e com o vô dele. Se a música conseguir integrar e ser intergeracional, isto é, unir as gerações, unir os gostos, unir a devoção, é uma música cristã, porque o cristianismo é isso. Não tem em Cristo mais cita, bárbaro, judeu, grego, não tem mais homem e mulher. O que Paulo está dizendo? Não tem mais essa divisão de classe, irmão. O mercado está querendo dividir por classe, por gosto. O cristianismo faz o contrário. Todo mundo se reúne e todos a uma só voz. A uma só voz. Com um só sentimento. Louvam ao Senhor. A pós-modernidade tem separado as gerações. O vô já não canta mais que o neto. A gente precisa recuperar isso. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos para a próxima. Quase terminando. Rapidinho esse aqui. Repertórios e processos compositivos dirigidos por critérios mercadológicos. Isso aqui eu já falei, né? As pessoas compõem pelo critério do mercado, pelo que vende. E não tem mais um conteúdo biblicamente orientado. Eu vi esses dias, faz algum tempo já, uma entrevista no programa do Bial, aquele, que teve 2 cantores gospel e um... Como é que é o nome da pessoa? É comediante. É o cara que faz comédia gospel, representando o mercado gospel, lá na Rede Globo. Cara, é impressionante ver a ignorância bíblica daquelas pessoas. É impressionante tu pensar que... Irmão, pode botar o pontinho de baixo lá, que está faltando, que é o próximo ponto que eu vou ligar. Tu pensar que os nossos jovens são formados pela influência daquele tipo de... Eu não quero que meus filhos, se eu tiver algum dia, se eu casar, sejam formados por esse tipo de gente. Não que eles não sejam crentes, não tenham Jesus no coração. Não estou falando da salvação de ninguém. Eu estou falando da imaturidade bíblica. São neófitos, tem que sentar no banco para aprender a Bíblia. Para depois sim pensar em compor uma música e ir para frente de uma igreja e influenciar pessoas. Só que quando nós temos uma pós-modernidade... Cortou lá, é outro. Quando nós temos uma pós-modernidade moldando o nosso louvor da igreja, os critérios que geram esse louvor não são os critérios da Bíblia. Se o cara tem uma boa voz, e eles têm uma boa voz. Se o cara tem um talento, e eles têm talento. Se o cara sabe cantar e tocar, e eles sabem. Então pode ser ministro de louvor. E pode montar um canal no YouTube, influenciar adolescentes. E pode começar a fazer shows e vender ingressos. Porque a primazia da estética. O que é estético, o que é artístico, é o que nos move. Esse aí, primazia da estética, cadê? Aqui. É aqui embaixo, ó. Formação ético-religiosa moldada pelos referenciais estéticos musicais. Tá bom assim. Isso aqui é o seguinte, irmãos. Cristianismo, religião cristã, moral cristã, ensino bíblico. Isso pertence ao campo da nossa espiritualidade, certo? A nossa espiritualidade, primeira coisa que vai
mexer na gente quando a gente é moldado por Cristo é moldar o nosso caráter. O que mais? Personalidade. Personalidade. Interior, modo de vida, modo de pensar, comportamento. Isso são questões de implicação ética. Porque a ética trata disso, do modo de tu agir, do modo de tu pensar. O cristianismo, a primeira coisa que ele te convence e muda é o que Paulo fala em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Você tem uma mente renovada. Você passa a agir de acordo com uma nova mente. Agora, na pós-modernidade, como as pessoas não são mais movidas por pensamento, mas sim por sentimentos, espetáculos espetaculares e extraordinários, quem vai ditar as regras? Quem vai moldar o coração dessas pessoas? Quem tem um ensino ético ou quem tem um espetáculo? Quem vai fazer a cabeça daqueles jovenzinhos que estão ali atrás? Dos irmãozinhos ali, adolescentes, jovens. O cara que chega e diz, vamos fazer uma exposição bíblica agora de 1 hora em Romanos 12. Ou o cara que diz, vamos cantar, deixa queimar aqui por 5 minutos, você vai abraçar o seu irmão até você chorar. Vai ser o cara da emoção, irmão. Vai ser o artista que vai tocar o coração dele. Não vai ser o cara que tem a Bíblia. E por isso que os nossos jovens e adolescentes estão sendo formados hoje por youtubers e não mais por pastores. Por isso que os nossos jovens e adolescentes estão sendo formados pelas músicas que ouvem e não mais pela escola dominical. Influência pós-moderna. E as igrejas têm comprado isso. As igrejas têm investido em show e artista, pagam uma fortuna para trazer o artista famoso para cantar aqui, 5 musiquinhas, sair com os bolsos cheios do dinheiro. Culto bíblico de ensino não tem. Então vamos investir aqui num seminário de interpretação bíblica para a igreja. Você vai aprender a interpretar a Bíblia, ver a história da interpretação bíblica, a escola de Antioquia, a escola de Alexandria, interpretação alegórica, a interpretação, método histórico crítico, história gramatical. Não, você não precisa. Vamos trazer o cantor famoso porque a galera vem. Influência pós-moderna. Temos que lutar contra isso se queremos trazer a Bíblia de volta para o centro da igreja. Último ponto. Tem mais 10 minutos. Esse é o mais chatinho deles, eu vou falar um pouquinho mais superficialmente. Hibridismo e dissociação na relação forma-conteúdo. O que é isso? Lembra do hibridismo, né? Pegar duas coisas de naturezas distintas e juntar, fazer um mix ali, um negócio que não é nenhum nem outro. Dissociação na relação forma-conteúdo. O que é isso? Associação, dissociação. Forma e conteúdo. A forma é o jeito que eu vou expressar a coisa, certo? Eu estou falando aqui com vocês de uma forma. Se eu estivesse falando essa mesma palestra com uma piada, eu estaria usando outra forma para comunicar a palestra. Se eu estivesse falando essa palavra com uma interpretação mais gideônica, eu estaria trazendo esse mesmo conteúdo de uma outra forma. Se eu estivesse trazendo essa palavra de uma forma um pouco mais cemiteriana, eu estaria trazendo esse conteúdo de uma outra forma. Quando eu falo em forma, eu estou falando disso. É o jeito de expressar aquele conteúdo. Certo? O Marcos 20 diz o quê? A gente usa qualquer coisa a fim de comunicar a mensagem. A gente pode usar qualquer coisa, a forma não importa. Ele comete um erro que é o erro pós-moderno. Dissociar forma e conteúdo e achar que só o conteúdo, preste atenção nisso aqui que é importantíssimo, achar que só o conteúdo é que comunica. A forma também comunica. Mais que isso, o conteúdo ele sempre vem envolto pela forma. Você se achega a algum conteúdo através da forma.
Se eu contar uma história aqui para vocês em forma de piada, você vai se achegar a esse conteúdo tendo um sentimento de graça e vai achar a minha história engraçada. Se eu contar a mesma história chorosamente, certo? De uma maneira triste, você vai se achegar à história de um modo triste. O jeito de contar, o jeito de comunicar, a forma, ela comunica também, irmãos. E é isso que nós temos esquecido na música pós-moderna. Que a forma também tem o seu conteúdo, que a forma também expressa o seu conteúdo. Você quer ver qual é o problema disso? Vou contar uma ilustração aqui. Eu tenho um amigo, os irmãos que estão filmando aqui, não colocam nas redes sociais porque ele vai saber que é dele que eu estou falando. Ah, E eu não vou mudar o nome para não eu não mentir. conheço ele. Eu tenho um amigo que o nome dele é Mateuzinho, o apelido dele. É um cara desse tamanho, mas é Mateuzinho. O Mateuzinho, quando ele tinha 8 anos de idade, ele chegou, acho que 10 anos de idade, ele chegou lá em casa um dia e chamou: irmão Saldanha, meu pai pastoreava a igreja dele lá. Eu fui lá, atendi o Mateuzinho. Disse: ô pai, não tá, Mateuzinho. O que foi? Pai não tá. Dá um recado pro teu pai. Falei: o que foi? Pai morreu. Falei: quê? Pai morreu hoje de manhã. Cara, o teu pai... Nossa, tá bem? Não, beleza, tô avisando os irmãos aí. Avisa teu pai então. Valeu, pegou o celular aqui e foi embora. Eu falei: tá, mas que cara doido, né? Ele falou: mas é criança, tem 10 anos, talvez não caiu a ficha ainda, né? Há alguns meses, acho que uns 5, 6 meses atrás, não, foi no final do ano passado, o Mateuzinho agora, com acho que 30 anos, perdeu a mãezinha dele. E eu fui no velório preocupado, liguei para ele, sou amigo dele desde aquela época. Falei: Mateuzinho, cara, tua mãe, cara, onde é que tu tá? Vim aqui, te vi, te dar um abraço, não te achei. Tô aqui matando um rango na sogra. Cara, mas quando é que morreu? Acho que morreu hoje de manhã. O cara me mandou uma mensagem lá. Nem sabia que tinha morrido, né? Mas daqui a pouco eu vou aí te dar um abraço. Cara, não era porque ele é criança. Ele tem uma relação com o luto que é distorcida. Ele tem uma relação diferente com o luto. A forma como ele interpreta aquela mensagem é diferenciada. Ponto. Agora vamos imaginar em um mundo ilusório, um mundo fantástico, que o Mateuzinho... É um mundo fantástico, tá? Isso aqui é uma viagem da minha mente, mas só como ilustração. O Mateuzinho foi para uma ilha deserta que só tinha uma família lá. E ele conhece a filha do casal, ele se casa com a filha do casal, o casal morre e fica só o Mateuzinho com a sua esposa. E o Mateuzinho tem filhos, e ele começa a interpretar, a ensinar para esses filhos que nasceram naquele ambiente fechado ali, que o luto não é uma coisa triste. Aquilo que ele sente, ou que ele não sente, ele começa a passar para os filhos. E os filhos vão conhecer a filha de um nativo lá da outra ilha que foi um dia, e vão casar e vão ter filhos e vão ensinar a mesma coisa para os filhos. Em 2 gerações, estou fazendo um chute, as pessoas vão na ilha do Mateuzinho para um velório como se fosse uma festa, como se fosse uma lanchonete. Porque a forma que ele ensinou aquele conteúdo foi desconectada. Ele dissociou a relação forma e conteúdo. Esse é o problema da nossa música pós-moderna. As pessoas acham que pode passar o evangelho de qualquer forma, de qualquer estilo. Então não importa se é um culto com certa referência ou se é um baile funk gospel. Não importa se é uma festa do DJ, sei lá das quantas, desde que a mensagem seja evangélica. Não importa que as pessoas vão para louvar ou vão para se divertir. Se nós não cuidarmos, também como na ilha do Mateuzinho, em 2 gerações, o culto vai ser outra coisa. As pessoas vão para a igreja
e não vão ter o mesmo tipo de sentimento que eu acho que nós ainda temos quando viemos para a igreja, de reverenciar com temor e tremor esse Deus, porque a forma está sendo comunicada de uma maneira dissociada do conteúdo. Chegou no meu horário, faltam 3 minutos. Isso foi o que eu falei. Essa contextualização ressignifica a essência, certo? A essência do evangelho acaba criando uma outra cara. Daqui a pouco o evangelho é um negócio legal. Daqui a pouco ir para a igreja é um negócio bacana e divertido. Nunca foi isso na história da igreja. Hibridização da liturgia e formação identitária. Nós estamos formando cristãos bem mais leves do que antigamente, que não tem mais nos seus ombros o peso do evangelho, porque tudo virou mais leve. Resumindo, né? Culto à relevância. Tem que ser relevante, mas tem que ser tão relevante que a gente destrói toda uma estrutura tradicional sem pensar por que a estrutura foi erigida. Certo? Por que se fazia culto de oração, irmãos? Sei lá, culto de oração não vem muita gente, vamos terminar com culto de oração. As pessoas destroem com estruturas sem saber por que elas começaram. Talvez não tenha uma base lá na igreja primitiva. Tem. E assim nós temos, eu estou resumindo, né? Nós temos várias estruturas que são destruídas porque a gente precisa ser relevante. E a estrutura antiga já não serve. Isso aqui eu vou ter que passar. Fim. Para terminar, que eu tenho mais 2 minutos. Qual é o nosso desafio? Eu teria a terceira parte dessa palestra, que eu encomendei que o irmão, se não se escandalizou com tudo que eu falei aqui, ele disse que vai me convidar para Portão. Eu acredito que não vá. Mas a gente vai dar em Portão, né? A terceira parte, que tenta trazer uma resolução para esse problema. Porque não adianta a gente agora olhar